Bom, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta sessão, onde iremos apresentar o mais recente número da Nova Águia. Em geral, vão sempre do último número, mas a professora Vaz Teixeira, que neste momento não está, costumávamos sempre corrigir, dizia que não era o último, era o mais recente. Nós sabemos que, enfim, que algumas pessoas, pelo menos, gostariam que fosse o último, mas nós continuamos e será sempre o mais recente. Este número tem como tema o mar e a lusofonia, e eu desde já gostaria de saudar os presentes, as pessoas que estão aqui junto a mim na mesa. Pinheiro da Gomes, desde logo, um colaborador assíduo da Nova Águia, o Rodrigo Sobral Cunha, à direita do Pinheiro da Gomes, e à minha esquerda o Pedro Martins e o António Castro Carvalho. Já que, como foi anunciado, nesta sessão não será apenas apresentada a Nova Águia, o seu 11º número, apresentaremos também o último livro do Rodrigo Sobral Cunha, A Saudade dos Heróis, e haverá um pré-lançamento da reedição da História Secreta de Portugal, que será depois também apresentado este sábado na nova sede do sítio António Telmo, em Sesimbra. Gostaria de saudar os presentes, destacando algumas presenças, desde logo da doutora Mafalda Ferro, da Fundação António Quadros, e antecipo que o próximo número da revista, 12º, que sairá no segundo semestre de 2013, irá homenagear a figura de António Quadros. Saúde também a presença de diversas figuras dos órgãos sociais do MIL. A Nova Águia nunca foi, nunca será propriamente o órgão de propaganda do MIL, mas é muito naturalmente uma revista em que o MIL se reconhece na exata medida em que defende valores e enaltece figuras que são também figuras muito caras ao MIL. Daí os números que já lançámos a respeito de figuras incontornáveis como Padre António Vieira, Agostinho da Silva, Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa e, mais recentemente, Leonardo Coimbra. Isto para além das temáticas, que mais do que temáticas são causas e valores, em que também nós nos reconhecemos por inteiro, desde logo a ideia de pátria, que foi, como sabem, o tema do primeiro número da revista. Fazemos aqui o lançamento, não é a primeira vez, mas desta vez tem um peso especial, já que, como saberão, o MIL inaugurou este ano a sua sede numa sala aqui bem perto, vê-se daqui, do outro lado do pátio. Sede essa que partilhamos com a Sferamundi, aqui presidida pela Luísa Gendarim, também aqui presente. E de resto, por via disso, houve também uma mudança na direção da Nova Águia, por via dessa parceria do MIL com a Sferamundi, em termos de partilha da sede, ou seja, a Luísa Gendarim, enquanto presidente da Sferamundi, entrou também para a direção da Nova Águia. Saúdo o Carlos Vargas, presidente do Conselho Fiscal. Não posso saudar, como pena minha, o Miguel Pial, já que o Miguel Pial, que faz parte da direção da revista, está neste momento a caminho da Guiné-Bissau, onde de resto irá também apresentar os últimos números da Nova Águia, continuando a dar assim, uma vez mais, esta projeção lusófona a esta revista. Este número, como aqui foi dito, tem como tema maior esse, o mar e a lusofonia, partindo dessa tão sugestiva frase de Júlio Ferreira, da minha língua vê-se o mar. Partimos, obviamente, de uma constatação de ordem geográfica, de ordem física. Todos os países de língua portuguesa estão ligados entre si pelo mar, mas, como acontece em muitos casos, o que são, a priori, fatores geográficos, tornam-se depois algo mais do que isso. Algo que afeta
a nossa forma de ser, de pensar e de sentir o mundo. E foi esse o repto que nós lançámos aos nossos colaboradores, pensar a forma como o mar afeta a nossa forma de pensar, de sentir e de ver o mundo. Esse repto, uma vez mais, teve uma ampla resposta. Eu não me canso de dizer, porque é a mais pura das verdades, excetuando alguns casos em que há uma maior diferença, como o Pinheiranda Gomes. Eu não peço textos para a revista a ninguém, eles simplesmente chegam, e chegam sempre em demasia, tanto assim é que, de número para número, ficam sempre muitos textos de fora. Neste dossiê são cerca de 2 dezenas de textos. O primeiro deles, de uma colaboradora habitual, uma professora da Universidade de Trás-os-Montes, Maria Luísa de Castro Soares. Depois um texto do Miguel Real, um texto do Nuno Soto Maior Ferrão, também um colaborador habitual da Nova Águia, um texto do Rodrigo Sobral Cunha, Europa Oculta e o Mar Português, em que se antecipa a modificação que se irá também realizar no próximo número, sobre o seu Décio Ferreira. Um texto do Rui Martins, vice-presidente do MIL, não está por razões profissionais aqui presente. Um texto do Pedro Cipriano, um texto do professor Luís Garcia Soto, decano da Faculdade de Filosofia da Universidade de Santiago de Compostela, que de resto recebeu recentemente um prémio, o 19º Prémio Carvalho Calero, atribuído na Galiza, por um ensaio seu sobre a temática da saudade, que também já foi abordada por nós, não apenas na revista, mas em particular na coleção de livros, já que, como também saberão, a Nova Águia não é apenas o nome desta revista, é também o nome de uma coleção de livros, que de resto excede já as 3 dezenas de títulos. Temos depois um texto da professora Lúcia Helena Alves de Sá, a presidente do Meu Brasil e da Casa Agostinho da Silva no Brasil, que de resto, posso antecipá-lo, estará cá em abril, em Portugal, onde irá participar neste congresso que o MIL também irá promover, nos dias 2 e 3 de abril, na Cidade de Geografia de Lisboa. É uma sessão aberta, ficam desde já todos convidados. Para quem ainda não tenha, temos aqui os programas para oferecer. Um texto do José Manuel Balhão Pereira, um texto do José Leitão, do Joaquim Miguel Patrício, aqui presente, um texto do professor Joaquim Ninhos, também um colaborador muito habitual da Nova Águia, um texto de um brasileiro, Isaac de Carvalho, que estudou cá, realizou uma tese de mestrado sobre Agostinho da Silva, mas que neste momento voltou ao Brasil. Um texto de Elmar Domingos de Carvalho, aqui igualmente presente. Também presente um texto de Carminda Proença, do Carlos Vargas, Luísa Janeirinho, já aqui saudei, do António Carlos Carvalho, à minha esquerda, na mesa. E, finalmente, a fechar esta secção, um texto de Almerinda Pereira. Isto para além de vários poemas que estão também no âmbito desta secção e que mais diretamente trataram essa temática maior do mar e da lusofonia. Como sempre acontece, porém, a revista não se esgota na abordagem da temática central, é mais uma vez este o caso. Neste número há ainda uma série de textos particularmente qualificados, ou de autores particularmente qualificados, sobre a figura que nós homenageámos no número anterior. Falo de Leonardo Coimbra, e nesta secção, ainda sobre Leonardo Coimbra, temos textos de Ângelo Alves, do professor Ângelo Alves, da Universidade Portuguesa, do professor António Brás Teixeira, do professor Manuel Ferreira Patrício, que deve estar a chegar, prometeu-me que viria à sessão, bem como do Luís Tavares, do Joaquim Domingos e do Carlos Aurélio. Alguns destes textos foram apresentados em primeira mão
em sessões na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Outros, nomeadamente os textos do Joaquim Domingos e do Carlos Aurélio, no âmbito do mais recente ciclo de estudos em homenagem a António Telmo, que decorreu no ano de 2012 em Sesimbra, na Biblioteca Municipal de Sesimbra, por iniciativa do Círculo António Telmo. Há também uma série de evocações de figuras que nos são caras, desde logo Agostinho da Silva, 2 textos sobre Agostinho da Silva, do José Lança Coelho e de Eduardo Ferraz da Rosa, um texto sobre o Fernando Pessoa, notas sobre a presença arábica ou islâmica na Ibéria de Fernando Pessoa, do Fabrício Boscaglia, aqui presente, um texto sobre o Jaime Cortesão, do Nuno Sotomayor Ferrão, um texto de uma figura que também nos é muito cara, a figura de João de Deus. Como sabem, no ano passado promovemos um seminário, no dia 14 de abril de 2012, em Messines, em São Bartolomeu de Messines, sobre cultura, educação e pedagogia em João de Deus. Parte desses textos foram publicados no número anterior e neste número publicamos ainda um desses textos apresentado nesse seminário. Isto para além de outras figuras que nós aqui evocamos, um poeta galego, Manuel António, uma figura brasileira da filosofia, que faleceu muito recentemente e que é aqui evocada pelo professor José Maurício de Carvalho, que de resto também virá a Portugal muito em breve, no princípio de maio. Evocamos também, através do José Eduardo Franco, a figura de Nuno Álvares Pereira, a figura do Pascoais e da Sofia de Mel Braga, e finalmente, alguém que nos deixou muito recentemente, o Dr. Alfredo Ribeiro dos Santos, que também tem aqui um texto publicado. E publicámos esse texto, sobretudo, em sua homenagem. Há depois uma outra secção de temática vária, mas que não foge muito a este enfoque. Textos do professor Adriano Moreira, da professora Constança Marcondes César, que irá esta semana, precisamente, realizar uma conferência na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no âmbito do seminário permanente, que tem o título geral Filosofia e Culturas de Língua Portuguesa. Um texto sobre o sentido ético-estético da literatura e da educação literária em Cabo Verde, do Elta Manuel Carlos, um texto do João Pereira de Matos, também aqui presente, um texto do professor Manuel Ferreira Patrício, sobre filosofia para crianças no espírito da filosofia situada, um texto de Maria Leonor Xavier sobre o valor da história da filosofia, um texto de Pinheiranda Gomes sobre glosas de culto e cultura e, finalmente, um texto de Rui Tinoco, que tem por título A Citação Científica como Arma Simbólica de Consequências Culturais. Isto para além das rúbricas que são já clássicas, na nova área, desde logo do Pinheiranda Gomes, Entre Campos, de Manuel Gandra, Espírito dos Lugares. Neste número completamos o texto bastante extenso de Manuel Gandra, escreveu sobre a simbólica da Quinta da Regaleira. No número anterior publicámos a primeira parte, neste número publicamos as segundas e a terceira parte. Do Jorge Celso Menezes, as ideias portuguesas de Jorge Estilo, da Ana Paula Guimarães e, mais recentemente, nesta secção, temos tido o contributo do João Bigode Chorão, numa rúbrica que tem por título Cartas sem Resposta. De resto, portanto, posso também já antecipar que, muito apropriadamente, no próximo número, a Carta sem Resposta tem como destinatário António Quadros. Há depois outra secção, que é também já um clássico, o Bibliário, onde publicamos recensões, pequenos apontamentos bibliográficos que, por diversas vias, procuram salientar algumas obras que visem essas raízes mais fundas e esses horizontes mais altos da nossa cultura.
obras sobre o que é o Ocidente, sobre a saudade. De resto, essa obra foi publicada no âmbito da coleção Nova Águia, é um dos mais recentes títulos dessa coleção e que polui as atas do quarto colóquio luso-galaico sobre a saudade que decorreu no transato ano no Porto, em Amarante e em Viana do Castelo. Temos ainda uma recensão sobre uma obra que estabelece o devido diálogo entre Avelino Carvalho e Delfim Santos, enfim, e recensões do João Rasteiro, do Alves Ambrósio, conterrâneo de Miranda Gomes, do Eugênio Montoito, de um professor brasileiro, Luís Paulo Rounet, do Joel Henriques, uma recensão sobre uma obra de António José Borges, aqui presente, uma recensão do próprio António José Borges, uma recensão do Pedro Martins de uma obra do António Cândido Franco, também aqui presente, Autos do Fogo Analógico, e finalmente, ainda do António Cândido Franco, uma recensão, um texto que foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa, a propósito de um lançamento de uma obra sobre o poeta António Manuel Couto Viana. Para além dos poemas, que como sempre se estendem pela revista, e saliento que neste número foi possível, apesar de tudo, publicar mais alguns poemas do que tem sido hábito. Quisemos manter e até reforçar essa marca, sendo Nova Águia, sobretudo uma revista de ensaio, e além de todos os números, nunca deixa de ser também uma revista de poesia. Para além dessa secção, dizia, poemário, que se estende por todo o número da Nova Águia, há também uma pequena secção, noticiário, onde, sobretudo, damos nota de alguns acontecimentos, em particular de falecimentos de figuras que, a nosso ver, não têm o devido destaque na nossa imprensa. De resto, quando perguntam qual é a razão de ser da Nova Águia, não é preciso pensar muito. A Nova Águia, por simplesmente, dá destaque a autores e a temáticas que não são destacados por nenhuma outra revista, pelo menos com esta amplitude. E isso basta para justificar a sua razão de ser. Temos, finalmente, a referência à coleção de livros, que aparece mesmo a fechar a revista e que já são, como há pouco referi, mais de 3 dezenas de títulos, inclusivamente de algumas pessoas aqui presentes, o Rodrigo Sobral Cunha, o Pedro Martins, o Pinheiro Gomes, publicou já um título na coleção Nova Águia, sobre a figura de Agostinho da Silva. E esse é um bom ensejo para passar a palavra a Pinheiro Gomes. Eu não lhe vou pedir para apresentar a revista, a própria já o fiz. De resto, a Pinheiro Gomes não teve acesso prévio à revista, portanto, jamais poderia pedir isso. Queria apenas deixar uma palavra final de agradecimento ao Alexandre Gabriel, porque, de facto, chegámos ao 11º número e se prometemos publicar muitos mais números. Nós, no último número, prometemos chegar ao número 100, enfim, não sei se será possível, mas certamente ainda vamos durar muitos anos. Isso tem sido possível com o contributo de muitos dos presentes, mas desde logo tem sido possível pelo empenho que eu diariamente constato e comprovo do Alexandre Gabriel, o editor da Zéfiro, que desde o primeiro momento apostou inteiramente neste projeto. E eu também, sem qualquer reserva, muito pelo contrário, não me canso de enaltecer esse empenhamento do Alexandre Gabriel e da Zéfiro, não apenas na publicação da Nova Águia, a revista, como também na publicação dos vários títulos da coleção Nova Águia que têm saído muito regularmente. Passo então a palavra ao Pinheiro Gomes.
Boa tarde. Conforme diversamente do Renato e do disse, de facto eu não conhecia a revista, mas já há ali, utilizando a nova técnica, das novas tecnologias, que é a chamada leitura digital. Digital é passar por vezes, não é? Quem passa o livro, página a página por vezes, está a fazer, nominalmente, está a fazer por leitura digital, uma leitura digital. E muitas vezes, já tenho acontecido isso, a perceber o dar conhecimento dos conteúdos de obras, fazendo apenas uma leitura digital, diagonal. E nem sempre resulta mal a leitura digital. Eu até por vezes penso que é melhor fazer primeiro uma leitura digital e depois então fazer uma leitura sentado e com atenção. Quanto ao novo número da nova área, eu só posso congratular do projeto que é associado já ao número 11, portanto 11, desde por ano são 5 anos e meio, é obra. Nem todas as revistas de cultura de Portugal têm conseguido esta duração. A maior parte todas as revistas portuguesas dedicadas à área do pensamento filosófico tiveram uma vida muito curta, sobretudo aquelas que andaram mais envolvidas no projeto chamado Filosofia Portuguesa, cuja vida foi sempre curta e muito acidentada. Mas, de qualquer modo, acho que a nova área criou raízes ao alicerce e, geralmente, ela vai poder continuar durante muitos anos, tanto mais que no título está envolvido um projeto de futuro, porque a revista se apresenta como uma revista de cultura do século XXI, mas como uma cultura para o século XXI. O século XXI ainda está para vir, está agora a ser ainda uma criança bebé, não sabemos onde é que ela poderá vir a chegar. E também, naturalmente, terá um lógico favorável na medida em que, no contexto ou nos contexto da vida portuguesa em que atualmente estamos, ou sobrevivemos, ou da qual até alguns de nós tentarão libertar-se, a nova área é de facto uma boa de esperança e um projeto de vida, mas de vida com seriedade, porque é vida pensada. Nós vivemos bem e falamos corretamente quando pensamos bem e quando pensamos corretamente. A maior parte dos erros que se cometem na ordem jurídica e na ordem museológica e na ordem política decorrem do facto de os autores não se exprimirem corretamente. E não se exprimem corretamente porque também corretamente não pensam. Cada um escreve ou diz conforme pensa e aquilo que pensa. E, de modo geral, não pensa. O mito do homem, o termo que o homem é um animal racional é apenas um mito. É apenas um mito. É possível que o homem venha um dia a ter o poder da razão, e ter o poder da razão de tal modo que possa intitular-se um animal racional. Em todo caso, é difícil, porque se é racional tem que tirar o animal. Mas a razão que o animal é a própria da alma. E o racional é apenas um peso ou uma balança no dito animal. Quando eu era pequeno, nascido longe do mar, na praia de Espanha, o meu padrinho levava-me búzios. E foi pelos búzios que eu conheci o mar. Porque punha o búzio no ouvido e, de facto, o búzio transmitia o mergulhar das ondas. E não transmite. É pelo búzio que, longe do mar, nós sabemos o som do mar. E o mar foi, para mim, um sonho pequenino. Porque a primeira vez que vim cá abaixo, geograficamente, isto aqui em cima, levaram-me para a estrada, à praia, e para que
Portanto, a água me caiu até uma língua. E eu fiquei durante muito tempo sem poder comer. Mas não foi só comigo. Porque o mar, que tem o grande desafio, que é o grande prato, o grande truque do pensamento português, ondulante como pensamento, verde como esperança, rutilante como a luz. O mar foi para Portugal não apenas um desafio, e não apenas o convite para a realização de um sonho, mas foi também o sítio da nossa desgraça. O primeiro grande desgraça que nós tivemos não foi em Alcácer Quibir, no deserto, no mar de areia. O primeiro foi no mar. Foi a derrota da Almada Invencível, pela qual derrota Portugal ficou sem nada por baixo dos pés, afundado no mar. E a sua lição da história portuguesa começa justamente com o Alcácer Quibir, chamado derrota da Armada Invencível, da qual fazia parte, a maior parte, não os barcos espanhóis, mas sim a grande armada náutica portuguesa preparada pelo comércio, para a indústria. Mas tudo isso foi lá. Depois, o mar podia ter sido para nós um veículo de enriquecimento. E como todos sabem, o mar não foi para Portugal um veículo de enriquecimento. Pelo contrário, à medida que fomos descobrindo novos céus e nova terra, e utilizar a expressão de Pedro Nunes, à medida em que nós fomos descobrindo novos céus e nova terra, a nação portuguesa, a pátria, a mátria, esta foi morrendo. De tal forma que chegamos, digamos, ao início do século XXI, como se estivéssemos ainda no caos do princípio do mundo, isto é, descalços. O mar descalçou-nos. E é nessa descalceira que nós vivemos. De vez em quando há nostalgia de algumas pessoas que habitualmente existem para fazer mal ao país e à pátria. Vem a nostalgia do mar. E ainda agora, de vez em quando, se ouvem vozes ou vozes de um decreto que se empregou a necessitar, porque pode ter algum sinal fascisante. É o decreto número 100. Lembram-nos do decreto número 100. Foi o decreto que o Sr. Almirante Alberto Tomás assinou, determinando o regresso de Portugal ao mar. E hoje, perdidos os barcos, porque os grandes barcos que nós tínhamos ainda destacaram-se e foram destruídos com o transporte das tropas para o ultramar. Nós hoje não temos um transatlântico. Creio que nem sequer mal teremos navios de cabotagem ao longo da costa. Creio que nem isso teremos. E os estaleiros fecharam. Os que não fecharam estão para fechar. Mas o mar voltou a ser para Portugal um novo desafio. Mas nós, neste momento, estamos descalços. Não temos boia, não sabemos nadar. No dia que explicarmos o mar, naturalmente afogamos. O que é um. Porque, como sabem, o sol tem utilidade quando se dissolve na água. E talvez no nosso futuro esteja aí sermos capazes de dissolver a nossa história nas águas do mar, que ressoam nos búzios da nossa infância. Muito obrigado. Obrigado, Sr. André Gomes. É sempre um privilégio ouvi-lo. Antes de passar a palavra ao Rodrigo, já agora também antecipo, conforme de resto, já foi noticiado o Blog da Nova Águia, dia 9 de abril deste ano, ou seja, muito em breve, irá decorrer no Porto, na Faculdade de Letras do Estado do Porto, um seminário sobre o pensamento e a obra de Pinheiro Gomes, em que alguns dos presentes irão participar. Passando a palavra ao Rodrigo,
chama a atenção, aliás, era por aí que eu devia ter começado, pela capa da Nova Águia, julgo que é uma das mais belas capas dos diversos números da revista, e saliento a esse respeito que a fotografia da capa é uma fotografia do Tiago Sobral Cunha, aqui presente. Rodrigo. A memória falha, a minha intenção, no caso de não ser possível falar do Navarro, chamar a atenção do livro, da saudade dos heróis. É uma reflexão sobre a teoria da história de João Batista Vico, um presbítero italiano do século XVIII, que visionou a história como um discurso com progresso e regresso, ou como é chamado, curso e recurso. Prende-se isto também com este curso e recurso, prende-se com uma visão ética, que corresponde ao movimento do erro com a correção. Todos nós, no início de cada dia, começamos um caminho que é reaprender o que sabíamos. Porque desde ontem para hoje, esquecemos. E hoje de manhã, quando nos levantamos, recomeçamos a aprender. E cada coisa que nós fazemos não porque já sabemos fazer, mas porque reaprendemos a fazer. E na história também isto acontece. Nós corremos, mas depois recorremos. Essa teoria da história de João Batista Vico foi muito lida em Portugal pelos grandes pensadores do século XIX, designadamente pelo São Paulo Roma. Ele encontrou um dos principais apoios e que, evidentemente, foi o Vico que ele descobriu. Não tivemos toda a teoria da história dele, mas tivemos a transcendentalidade da história. E se no Sampaio do Mundo pode haver algum lado de antigo escolástico capitalista, o recurso que ele faz Vico ajuda essa força. Porque, de facto, a teoria do recurso e do recurso já está proposta no Sampaio aqui, no Sampaio, na própria teoria da história. E este livro há de ajudar-nos a compreender não só o Vico, como a sua presença no pensamento português, como também a forma como o Rodrigo Sobral Cunha leu o Vico de uma forma poética e seca, e leva o discurso lógico-racional do Vico, digamos, a uma atmosfera lírica, e é nisto que realmente está a melhor unidade dele. E, por outro lado, este livro constitui uma bela introdução que ele fez sem saber. É uma bela introdução ao ensaio do cardeal José Ratzinger sobre a política da história de São Boaventura, onde ele, Ratzinger, faz a introdução da filosofia da história de Joaquim de Fiora a partir de São Boaventura de São Tomás. Ele declara que depois tem que se encontrar com o Vico e com o Vico. Mesmo o seu livro é de uma atividade linguística. É uma atividade linguística. Interessante. Já não vou dizer mais coisas do que eu agora. Ouvem bem, sobretudo quando temos a História Secreta de Portugal, do António Delmo Chegar, uma nova edição. Eu compus este livrinho por uma razão de escândalo, que foi estar a acontecer os 100 anos da Renascença portuguesa,
e ver-se, em termos literários, que pouco ou nada aconteceu. De maneira que juntei uma série de textos, que estão Florideias ou Marcologia, a partir deste filósofo italiano, que é o Vico Giambattista Vico, que dividia a história. Ele dedicou-se a estudar a vida das nações. Antes do Herder, Guillermo Herder, estudou-as morfologicamente, biomorfologicamente, o que é uma nação. É isto que o Vico estuda na Ciência Nova, que é uma obra espantosa. A primeira edição é de 1725, e ele estuda o que é isso. A palavra nação, como todos sabem, significa nascimento. O que é aquele organismo que é uma nação? E ele vê a nação vivendo 3 idades, todas as nações. Uma idade espiritual, que ele chama a idade dos deuses. Uma idade dominada pelo conceito de honra e de heroísmo, que ele chama a idade dos heróis. E uma terceira idade, que ele chama a idade dos homens, que é a presente idade na qual nós estamos a viver. Desde o século XVIII, segundo o Vico, em 1725, estaria a terminar a idade dos heróis, em 1725. E a começar a idade dos homens. Ele diagnostica em mais ou menos 17 civilizações com as seguintes características. A idade dos homens, na sua fase inicial, assenta na destruição da simbólica que criou a identidade de cada nação, no seu início. A racionalidade e a libertação da tradição implica que se destruam os seus mitos fundadores. Por exemplo, no caso português, como toda a gente sabe, com o Saveiro Plano começou a ser destruída a narrativa, ou teve um apogeu, a destruição do processo narrativo da origem de Portugal. E na idade dos homens, aparecendo então uma certa racionalidade, que o Vico descreve como razoável e modesta, despojada de espiritualidade, em grande medida. A idade dos homens caracteriza-se pela destruição da idade heroica na sua fase inicial e a destruição dos mitos fundadores, ou das narrativas fundadoras, tendo como consequências políticas, primeiro, o advento da monarquia com o rei, ou da aristocracia mais ou menos oligárquica. Esta é a fase inicial da idade dos homens. O Vico sente que em 1725 apareceu na Europa nesta idade. Portanto, ele tenta reconduzir a Europa à sua acme, ou estado perfeito, em que os mitos criadores da Europa, ou diríamos melhor, mitos, as narrativas fundadoras da Europa, no nosso caso a cristã, pudessem conter ainda a humanidade em princípios que fundamentem o sentido comunitário, ou o senso comum. Assim não acontecendo, e é estes casos que o Vico estuda e que prognostica, no pior caso para a Europa, assim sendo, não se dando a manutenção das narrativas que consolidam o sentido comunitário, as nações entram em decadência. Numa fase inicial, os homens começam por perder a substância, ou a espiritualidade, ou perder essas narrativas. É a fase em que começam a acabar as monarquias e acabam a aristocracia meritocrática, em que governam realmente os melhores homens. Depois segue-se uma fase oligárquica, plutocrática e cesárea, em que governam ditadores, ou aqueles que controlam através do dinheiro, plutocrática, não é? Nessa fase acabamos as narrativas que fundamentam o sentido comunitário, já não há narrativas,
ou para usar uma expressão contemporânea, acabam-se as ideologias ou as ideias. Desaparece o conceito de direito e volta a encarar o conceito da força. E os homens refletem, segundo o Vico, que escreveu isto em 1725, refletem com fins apenas bárbaros. A isto chama o Vico a barbárie della riflessione, a barbárie da reflexão. Que ele vê começar a aparecer, imaginem, com Descartes, em que o homem faz de si próprio medida do universo. Cada qual faz de si medida do universo. Começa aí a barbárie da reflexão, que se caracteriza pelo facto das almas se encontrarem em cada nação, em cada organismo, que o Vico estuda, em estado de solitude, de solidão, de relativa incomunicação, e em as pessoas serem dominantemente insinceras, ou desonestas, como queiram. A seguir esta fase, diz ele, no que ele chama a encruzilhada de Hércules, os homens dedicam-se apenas aos prazeres do seu corpo, que são tão diversos quanto os homens. A nação começa a desagregar-se, perdido o seu sentido comunitário, começa a perder as suas estruturas de autossubsistência, porque cada qual só pensa em si, e então acontecem várias possíveis coisas. A hipótese mais feliz que o Vico coloca é da nação sofrer um abalo de ordem espiritual e sofrer uma ressurreição espiritual. Esta é a razão pela qual ele escreve a Ciência Nova e pela qual eu, na minha escala modestíssima, escrevi este livro no centenário da Renascença Portuguesa. Nessa esperança, que houvesse, que haja um abalo que produza o rememorar e que as pessoas regressem à sua vida espiritual. Porém, na generalidade dos casos, segundo a doutrina vickiana, o que acontece é que as nações são escravizadas por outras nações mais fortes. Como todos nós aqui sabemos, é o caso presente do nosso país. O nosso país perdeu, como toda a gente sabe, a sua autonomia, perdeu a sua independência financeira e a primeira decisão, ou das primeiras, deste governo comunicado aos portugueses, foi acabar com o feriado do 1º de dezembro, que nós celebramos aqui em Contra-Maré, como o Dia da Independência de Portugal. Foi das primeiras iniciativas deste governo. Portanto, ficámos todos esclarecidos daquilo a que vinha este governo, que já sabemos que não é um governo português, mas um governo de técnicos financeiros. É que nós chamamos portugueses simplesmente por falar em português, mas que sabemos que não são portugueses. À medida que a nação desaparece nessa escravidão, diz o Vico, ou desaparece integralmente e deixa de existir como nação, absorvida por outra nação ou escravizada por outra nação, e deixa totalmente de existir, desaparece a língua, os costumes, desaparece tudo, a gastronomia, ou desaparece completamente, ou, diz ele, há um contágio, e este é o último livro dos 5 livros que compõem a Ciência Nova. Há um contágio, no caso europeu, das nações que estão em desagregação a todas as nações, e todas as nações próximas daquela, até ao nível do continente, entram em desagregação e barbárie. Barbárie. Aí, diz ele, regressa o Império da Força e os homens voltam a cair em escravidão, estou a usar as expressões do Vico usadas no século XVIII, voltam a cair em escravidão dos mais fortes. Portanto, das trevas e da barbárie dentro das cidades, alguns homens regressam aos campos, onde criam pequenas fortalezas, onde vão albergar foragidos das cidades, que vão ser os seus futuros camponeses e servos, e recomeça
o Vico chama a história ideal eterna como uma espécie nova de feudalismo, em que depois os homens, isoladamente, voltam a perder a linguagem oral, que o Vico considera uma conquista da civilização, e as letras, e voltam a cair durante alguns séculos, se não milénios, num estado de barbárie, em que só uns poucos homens continuam a saber ler, a escrever e a preservar a memória. Portanto, o destino iminente para os portugueses, neste caso para nós, é a queda iminente na barbárie, alinhados com a Europa. É o destino iminente para nós, à beira do qual estamos. Com muito poucas possibilidades, só uma neste horizonte, de que assim não seja, que é um ato de consciência súbita, espiritual, não é autoconsciência individual e egoísta, é um ato de consciência espiritual e de uma coletividade que soubesse autodestinar-se novamente. Tudo o que não for isto, tudo o que for do domínio económico e financeiro e essas coisas assim, da matéria, não servirá para o nosso país mudar de rumo. Mas eu não quero estar a ter uma conversa pluralista, ainda por cima a falar do livro, que não fui eu que escrevi. Eu apresento-me como o editor do livro, mas este livro tem textos do Vico, de quem aqui falei agora, tem textos do grande discípulo do Vico, Thomas Carlyle, que escreveu uma obra que se chama Os Heróis, que é uma obra muito lida em Portugal, traduzida pelo Álvaro Ribeiro. E encontram aqui uma antologia desse livro. Tem textos do Visconde de Figarier, do Guerra Junqueiro, António Quadros, a falar aqui do curso e recurso das nações. Recurso que pode ser dele e seco ou não. Tem textos do Rui de Albuquerque, da Dalila Pereira da Costa, sobre este tema, e em Portugal, do nosso Pinheiro Anda Gomes, muito honrou este livro com um texto feito deliberadamente para ele, do nosso amigo Renato Epifânio, e um ou outro texto meu. O livro é um livro feito à mão pela última editora que faz livros à mão em Portugal, que se chama Alvarzai, e foi feito em computador pelo Mário Rui, na Zambésia, e foi corrigido à mão pela mulher dele na Serra d'Ossa, aqui no nosso país. Eu atrevi-me a pôr na capa do livro a imagem que foi escolhida para a Águia, o António Carneiro, para a Renascença Portuguesa. Atrevi-me a pô-la aqui, com alguma aflição, mas porque o livro trata do tema da Renascença. E esta imagem, que todos conhecem, é uma imagem aquilina, em cuja têmpora o António Carneiro pintou a sugestão de uma asa de ervas na têmpora. Portanto, eu achei que não seria indigno para mim colocar esta imagem aqui. A capa foi feita pelo ilustríssimo designer e fotógrafo Tiago Sobral Cunha, que faz a honra de ser meu irmão, que se encontra aqui. E o livro recomenda-se. É bom e é barato. Os senhores respondem. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Antes de passar a palavra ao Pedro Martins e ao António Carlos Carvalho, nos irão falar do Círculo António Telmo e desta muito oportuna reedição da História Secreta de Portugal. Eu gostaria de salientar que na secção Poemário, que de resto se inicia com o poema do Joaquim Carvalho em homenagem a Miguel Castelo Branco, e que finaliza com um poema de homenagem a Manuel António Pina. Há também uma colaboração do António Telmo, uma colaboração póstuma, obviamente. Quisemos também deixar essa marca, para além da homenagem que fizemos no 6º número da Nova Águia. Temos publicado alguns textos e alguns poemas. É o caso deste número em que publicamos um poema que tem por título Ao Senhor dos Mundos,
e que eu vou ler. Senhor Deus da luz, seja concedido que num ponto concentre o sol difuso, neste meu ser inquieto e dividido, onde se olho é só treva e caos confuso. Toda essa luz parça o mar difuso, do pensamento a busca em si perdido, e o fio de ouro ao acaso recolhido quebra-se contra o ser opaco e ocluso. Concentre-se a luz num ponto, dá-me a lente como punha em criança a arder a palha e fazia um incêndio grande e ardente. Dá-me o poder da fé puro e sem falha, de uma fé que se move e pensa e sente e ouve dizer baixinho: Deus nos valha. E, por falar em poetas, o Delmar Gonçalves pede-me um minuto para uma pequena intervenção, porque já vou ter que sair. O Delmar Gonçalves faz para a direção do Milan e também colabora na nova